Olá, queridos amigos, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal mais uma vez para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Hoje, segunda-feira, 23 de dezembro, mantendo os olhos em Jesus. Eu escolhi vir aqui para esse lindo sol que está fazendo aqui na Fazenda Maranata, em Sentinela do Sul, onde eu estou esses dias com a família, num período de férias, aqui no Rio Grande do Sul, e aproveitar. Agora são 6 e pouco da manhã, mas aproveitar esse lindo sol que já tem por aqui, tão importante para a nossa saúde, né? Especialmente para a fixação da vitamina D. E que bom ter a sua companhia. Quero já aproveitar e pedir você que não se esqueça de se inscrever no canal. E se você gosta do conteúdo, deixa aí o seu like e ative o sininho também para receber as novidades que a gente coloca por aqui. A lição de hoje, dessa segunda-feira, mantendo os olhos em Jesus. Nós começamos a ver ontem o encontro de Jesus com os discípulos lá no mar de Tiberíades, né? Onde Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro o amava. E Jesus fez isso porque foram 3 vezes que Pedro o havia negado, dias antes. Jesus queria restaurar o ministério de Pedro. E Jesus, de fato, restaurou esse ministério. E em dado momento, Pedro começou a seguir Jesus pela praia e João foi atrás, né? Então, Pedro faz a pergunta para Jesus: Senhor, e quanto a este? Aí Jesus diz para Pedro: se eu quer que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Por causa dessa palavra de Jesus, que foi mal entendida, mal interpretada, desenvolveu-se na igreja cristã primitiva a ideia de que Jesus voltaria enquanto João ainda estivesse vivo. E Jesus tentou corrigir esta fala. Ele havia falado a respeito da morte de Pedro, né? Como Pedro morreria, mas se João ficasse vivo até o dia que ele voltasse, o que importava para Pedro? O importante é que ele continuasse seguindo a Jesus. Como disse a lição, mantendo os olhos em Jesus. Então Pedro estava curioso a respeito da morte de João e Jesus redireciona a atenção do discípulo para a questão mais importante, que era seguir a Cristo sem se preocupar com os outros. Aqui é uma grande lição para nós, né? Na nossa caminhada enquanto seguimos ao Senhor, você não pode ficar olhando para as pessoas ao seu redor. Ninguém aí é exemplo para nós. Nós vamos nos decepcionar com as pessoas, ou as pessoas se decepcionam conosco, porque nós somos falhos, nós somos fracos. Mas quando nós fitamos o olhar em Jesus, aí a gente nunca se decepciona. É por isso que o convite da Bíblia sempre foi, né? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É assim que nós devemos correr a carreira cristã. Mas eles concluíram que Jesus voltaria antes de João morrer. E à medida que João envelhecia, haveria uma crise se ele morresse. Então Jesus buscou corrigir o foco dos discípulos. A atitude de colocar o foco em Jesus em vez de outras pessoas é uma das mais importantes da lição dessa semana que nós iremos ver. E você vai aprender que seguir a Jesus é segui-lo unicamente, sem se importar com aquilo que acontece ao nosso redor, sem se importar com o exemplo que as pessoas, que às vezes pode ser positivo, às vezes pode ser negativo. Mas o mais importante é que seguir a Jesus e ter Ele como nosso mestre, nosso guia, significa também que nós vamos ouvir seus conselhos, suas orientações e caminhar nos seus passos. Assim, a lição de hoje traz para nós o foco de que o nosso discipulado, de que a nossa vida cristã, ela deve estar centralizada em Cristo, não nas outras pessoas. Se nós confiamos apenas nas pessoas, nós receberemos o que elas podem oferecer. Mas quando nós confiamos em Cristo, recebemos o que Ele pode dar. E Jesus é o único que pode nos orientar nessa caminhada e com Ele nós nunca nos decepcionamos. Por isso, nessa segunda-feira, mantenha seus olhos em Jesus.
Não se preocupe com os outros, como disse a Cristo. Interessante que no Evangelho de João, todos os milagres que ele vai registrar, que são chamados de sinais, todos eles acontecem sem que Jesus toque nas pessoas, sem haver o toque. E João fez isso intencionalmente para mostrar que mesmo sem a presença física do Cristo, o milagre pode acontecer. Mesmo ele não estando próximo, o milagre acontece. Era João tentando ensinar que mesmo Cristo estando ausente, o milagre ainda acontece. O poder de Deus se manifesta. Então que nós possamos hoje seguir o exemplo de João, olhar para Jesus sem se importar com as pessoas. Vamos orar? Pai querido, nos ajuda hoje a fitarmos os olhos em Cristo como nosso exemplo e a confiarmos inteiramente na Tua direção para a nossa vida. Dai-nos uma segunda-feira feliz e abençoada em Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. A gente continua o nosso estudo amanhã. Uma segunda-feira abençoada e maravilhosa. Até o próximo vídeo.